Deus é esse? Durante alguns dias, o Senhor tem ministrado muito na minha vida a respeito de um homem. E de uns tempos para cá, eu tenho ganhado o hábito de toda vez que eu começo a lembrar deste personagem da Bíblia, ou assim, eu volto e leio a história dele. E alguns personagens que, como a pastora falou no culto de manhã, né, que me impacta ao ler a história. Que eu vejo aquele homem ou aquela mulher e o meu coração aquece, o meu coração ele é transformado de ver certas atitudes. Posso dar alguns exemplos. Josué foi um homem reto diante do coração de Deus, mas ele nunca voltou atrás do seu propósito. A palavra de Deus vai dizer que ele cumpriu tudo aquilo que Deus pediu para Moisés. Um outro, o próprio rei Josias, um rei que começou a reinar com os 8 anos de idade, e ele instituiu uma grande Páscoa, a Páscoa que não era celebrada desde a época do Egito. Sabe, então existem alguns personagens da Bíblia que movem o meu coração. E essa semana Deus falava muito a respeito sobre o rei Ezequias. Não sei se todos conhecem. Mas antes de falar sobre o rei Ezequias, essa pergunta vinha ao meu coração e falava a respeito desse homem. Sabe, gente, porque nós vivemos numa sociedade, num mundo em que hoje em dia o que é certo não é certo. Por exemplo, nós começamos a viver muito pelo sentimento. Então, por exemplo, se eu sinto, isso se torna normativo. Por exemplo, assim, hoje em dia, se a pessoa disser que ela se sente como um cachorro, ela diz que ela é um cachorro, e eu do lado de cá tenho que ter a percepção e entender que a pessoa é um cachorro. Nós vivemos num período em que homens dizem ser mulheres, mulheres dizem ser homens, de que homens tendem a dizer que não são o que são e querem ser aquilo que não são. Sabe, nós vamos ver que isso é o impacto do pecado sobre a humanidade. Porque muitas das vezes, e se você for prestar atenção, é muito fácil de entender isso. Porque todo ser humano, todo homem, repita assim, todo homem entende a criação. Mas nem todos compreendem a queda. Sabe por quê? Porque muitas dessas pessoas que dizem ser o que não são, elas usam a seguinte frase: porque Deus me criou assim. Não, eu não sou o que sou porque eu quis, porque eu escolhi. Não, porque Deus me criou assim. Então, querendo ou não, o ser humano, ele acaba entendendo a criação de Deus. Ele entende que chega por um certo modo e que ele entende que tudo que há, tudo que existe foi criado por alguém. Então, se esse alguém que criou tudo, esse alguém também me criou assim. Só que essas pessoas e a humanidade, a sociedade que está longe de Cristo, não compreende a queda. Por quê? Porque a queda, ela perverteu o nosso pensamento. A forma de pensar, a forma de amar, a forma de falar, a forma de sonhar. É por isso que em Romanos 12:2, Paulo nos diz: transformai-vos o vosso entendimento, o vosso pensamento, a vossa metanoia. Então, quando nós chegamos nesse ponto, eu entendo que, ok, Deus me criou, mas o homem pecou. E daí tudo mudou daqui para frente. Porque muitas das vezes essas próprias pessoas questionam: ok, então se Deus criou tudo, Ele criou o mal? Não. Deus criou o diabo? Não. Deus criou um anjo, mas esse anjo se tornou o diabo. Deus criou o ser humano perfeito, mas esse ser humano perfeito caiu. E por isso hoje nós vivemos numa sociedade o qual certas pessoas, quando nós somos cristãos e conhecemos a Deus, certas pessoas não passam pelo nosso crivo. Ou seja, pelo nosso questionamento, pela nossa tabela de perguntas e respostas. Eu começo a dizer assim: não, essa pessoa aqui na igreja, mas eu vi essa pessoa ontem no bar,
Eu vi essa pessoa ontem num café, bebendo até outras horas. Eu vi essa pessoa no carnaval. O que essa pessoa está fazendo aqui? E o nosso crivo passa a ser de acordo com aquilo que eu conheci da religião e não que eu conheci em Cristo. Porque se eu conheço em Cristo, eu entendo assim, que Deus é esse? Irmão, porque eu vou te ser sincero nessa tarde. Deus ama cada tipo de gente. Cada tipo de gente que Deus ama. Se nós não tivéssemos sido alcançados pela graça de Deus, a gente até podia dizer assim, Deus, o Senhor tem um dedo podre para escolher gente. Irmão, sem demagogia, tira Cristo da sua vida, sobra o quê? Você olha para si mesmo e pensa assim, meu Deus, como é que é possível? Não tem como. Eu gostaria de falar sobre esse homem, que é o rei Ezequias. Gostaria que nós pudéssemos abrir no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, versículos de 1 ao 3. 2 Crônicas 29, versículos de 1 ao 3. E a palavra de Deus diz: Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante ao Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. No primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Um pequeno contexto dessa altura: Israel era dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Ezequias reinava no reino do sul, o reino de Judá. E o texto, ele diz algo muito interessante. Porque se nós formos ver os outros capítulos atrás, quando falavam dos outros reis, falava a respeito de quem era aquele rei, qual o tempo ele reinou, quem era sua mãe, dizia quem era o pai e o seu rei, o rei e o seu pai. Porque normalmente aquele rei tinha vários filhos, mas dizia, olha, esse fulano é filho de tal rei. E quando vão falar de Ezequias, não coloca o nome do seu pai. Muito pelo contrário, vai falar que era o seu pai, Davi. Mas Davi não teve nenhum filho chamado Ezequias. E se nós formos ver 2 Crônicas, está há muitos anos depois do rei Davi. Então, para que nós possamos entender a história do rei Ezequias, era necessário que nós voltássemos ao capítulo 28 de 2 Crônicas, o qual fala do rei Acás, que era o pai de Ezequias. E o rei Acás, ele se tornou um ímpio, ele se tornou um pagão. O rei Acás, ele adorava outros deuses, celebrava outros deuses, entregava ritos a outros deuses, sacrificava a outros deuses. O rei Acás foi capaz de pegar seus filhos e sacrificar a Baal. Em determinado ponto, o qual o reino de Judá estava sendo invadido, o rei Acás, ele pega, fecha o templo do Senhor, e então ele começa a adorar os reis de Damasco. Ele pega tudo aquilo que havia no templo, seja seus pertences, seja tudo aquilo que eles usavam para consagração, ele pega, quebra e espalha pela cidade. O rei Acás, ele não somente fecha o templo, como ele coloca dentro do templo imagens, ele faz lá oferendas, faz rituais a outros deuses dentro do templo. Esse era rei Acás, o pai de Ezequias. Só que a Bíblia diz algo muito interessante sobre Ezequias. Ele vai dizer o seguinte, olha, que o rei Ezequias fez o que era reto perante ao Senhor. O rei Ezequias, ele foi e buscou na sua árvore genealógica alguém o qual ele podia seguir. E esse alguém é o rei Davi. E eu queria que nós pudéssemos, nós vamos separar essa palavra em 3 pontos para nós podermos refletir sobre essa mensagem, amém? O primeiro ponto que eu quero dizer é: tu não podes escolher de onde vieste, mas pode decidir para onde vais. Sabe, irmãos, muitas das vezes nós vivemos uma vida a dizer o seguinte: não, porque
Eu sou assim porque o meu pai foi assim. Eu faço isso porque o meu pai fazia aquilo. Ou eu vivo a vida que eu vivo agora porque minha mãe faz assim, fazia assim, e eu aprendi, eu herdei, ou eu trouxe isso comigo como uma herança, uma maldição hereditária. E quando nós vamos ler pela palavra de Deus, o rei Ezequias tinha tudo para ser um rei pior do que seu pai. O rei Ezequias tinha todos os exemplos possíveis para seguir o caminho errado. Mas ele decidiu ser diferente. Sabe, meu irmão, nesse primeiro ponto eu quero te dizer o seguinte nessa tarde. Talvez você está aqui hoje para poder ouvir isso. Você pode não escolher as suas origens, mas pode escolher alguém para seguir. Você pode não escolher de onde você veio, mas você pode decidir aonde você vai parar. Você pode não ter decidido como foi o seu início, mas você pode decidir como é que você vai terminar nessa noite. Como é que você vai terminar a sua vida. Muito pelo contrário, o rei Ezequias, ele não seguiu aquilo que o pai fez. Ele não foi contra Deus, ele não idolatrou outros deuses, muito pelo contrário, ele se rendeu aos pés do verdadeiro Deus. A ponto de que a palavra de Deus diz que no primeiro ano do seu reinado, o rei Ezequias abriu as portas da casa do Senhor. O que isso quer dizer? Que o rei Ezequias foi lá e diz o seguinte: vá lá e abre o templo que foi fechado. O templo que ficou fechado por volta de 16 anos, vá lá e abre ele de volta. Porque existe um Deus em Israel. Mas sabe qual é o problema? É que muitas das vezes nós colocamos a culpa na nossa origem, de onde nós viemos. E começamos a dizer o seguinte: não, eu sou assim porque eu cresci assim e vou acabar assim. Eu faço isso, eu repito esses atos porque o meu pai fazia isso, a minha mãe fazia aquilo e me ensinou a ser assim. Ou eu faço isso por causa de um trauma. E a gente vai se vitimizando. Eu vou colocando a culpa da minha vida, o resultado da minha vida que eu tenho hoje, e vou me vitimizando porque um dia alguém fez isso comigo. Ou porque um dia eu vi alguém fazer isso e hoje eu replico isso. Sabe, meu irmão, existe um Deus que pode transformar a sua vida hoje. Existe alguém a quem você deve seguir, esse alguém é Jesus Cristo. Deus, Jesus Cristo, transformou vida de pessoas, de homens e mulheres, que são exemplos nessa casa aqui, para que você possa seguir. Os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos obreiros, todos eles tiveram uma transformação com o Senhor, a ponto de que você possa olhar e dizer o seguinte: olha, há uma área na vida dessa pessoa que eu posso seguir. Você não é resultado do que os seus pais fizeram. Você não é o resultado do que sua mãe fez. Você não é o resultado do que o seu pai fez. Do que um dia alguém fez contra ti. Existe um Deus pronto a te transformar. Sabe? E continuando a história de Ezequias, a palavra de Deus, ela nos diz que o rei Ezequias, ele abre a porta do templo e ele diz o seguinte: ó, vamos consagrar o templo. A Bíblia vai dizer, alguns versículos mais à frente, no capítulo 29 de 2 Crônicas, que demoraram 8 dias. O rei Ezequias, ele começou a reinar no primeiro dia do primeiro mês. Demoraram 8 dias para retirar tudo aquilo que estava dentro do templo. Agora você começa a pensar o seguinte: olha, um templo gigantesco. Agora vamos imaginar essa sala aqui. Nós demorarmos 8 dias para limpar essa sala. Imagina o quanto de entulho, de porcaria que a gente não ia ter que tirar. A Bíblia diz que demoraram 8 dias para limpar o templo. E não somente isso, demoraram mais 8, por quê? Porque iam consagrar o templo. E a palavra de Deus diz mais à frente, em alguns versículos, que os sacerdotes chegaram, porque Ezequias reuniu todos os sacerdotes, todos os levitas para esse momento. Então chegaram para ele e diz o seguinte: olha, o templo está limpo. E não somente limpo, nós consagramos todos os pertences do templo. E vai dizer o seguinte: inclusive aqueles que o rei Acás entregou a outros deuses. Sabe, irmãos, existe um Deus que ele não somente te transforma, mas ele te consagra.
Existe um Deus que Ele não somente Ele vai transformar a sua vida e fazer ser alguém diferente, Ele vai te formar uma pessoa santa diante dos olhos dEle. Essa é a consagração do nosso Deus. Essa é a vida que Deus nos propõe, de sermos alguém parecidos com Ele. De não seguir um caminho qual nós estávamos seguindo porque os nossos pais nos destinaram a isso. Não, eu faço isso porque existia uma maldição na vida do meu pai. Eu sou um bêbado, eu sou um alcoólatra porque o meu pai era assim. E isso passou para mim. Deixa eu te dizer uma coisa. No momento em que você conhece Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador, existe um ponto que zera a sua vida. E nesse ponto o qual eles tiraram todos os entulhos, limparam, consagraram, é o ponto em que você conhece a Cristo e diz o seguinte: a partir de hoje, ninguém mais na minha família vai ser um bêbado. A partir de hoje não haverá mais divórcio na minha família. A partir de hoje os meus filhos não vão seguir aquilo que meus pais viveram. A partir de hoje os meus filhos viverão as promessas do Senhor sobre a sua vida. A partir de hoje eu verei o Senhor face a face. A partir de hoje a minha vida não será mais uma vida de adultério, não será mais uma vida de entrar e sair de igreja, não vai ser mais uma vida em que eu não paro em serviço nenhum, porque o meu pai era assim. Não, no momento em que eu conheço a Cristo, existe um romper da maldição sobre a nossa vida. E esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que separa, que existe um antes e depois da nossa vida. É um Deus que faz todas as coisas novas. É um Deus que transforma. Um Deus que tira todo o mal. O qual não existe um padrão errado a ser seguido, mas um padrão que eu vejo na frente, o qual eu olho para o meu alvo, que é Cristo Jesus. E eles continuam a limpeza, continuam a consagração, e depois a Bíblia vai dizer mais à frente que o rei Ezequias acorda de madrugada, consagra o templo e aquela coisa toda. E eles vão dizer o seguinte: olha, havemos de fazer a Páscoa, porque estamos no primeiro mês. E a Bíblia diz, em Êxodo capítulo 12, versículo 6, que no 14º mês, do 14º dia do primeiro mês, seria celebrada a Páscoa do Senhor. Glória a Deus. Amém ou não? Amém. O problema é que eles terminam a limpeza e a consagração no 16º dia do primeiro mês. E então o que a gente vai fazer? Vamos celebrar a Páscoa no ano que vem? Porque eles perderam o prazo. Passou o prazo. Então, rei Ezequias, o que a gente vai fazer? A gente tirou do entulho todo. A gente consagrou tudo. O que nós vamos fazer? Então, o rei Ezequias, a palavra de Deus diz, a partir do capítulo 30, no versículo 1, diz o seguinte, que o rei Ezequias propõe algo. Ele diz o seguinte: e que tal se nós fizéssemos no mês que vem? A minha pergunta é: estava na lei que era para se fazer a Páscoa no primeiro mês, no 14º dia. E quem deu essa lei? Quem foi que deu essa lei? Deus. Deus falou com Moisés para falar com o povo. E então o rei Ezequias diz o seguinte: e já que a gente passou 2 dias, e se nós fizéssemos no próximo mês? A minha pergunta é: eles passaram o dia porque desobedeceram? Eles passaram o dia porque fizeram algo errado? Sim ou não? Sabe, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus e no Antigo Testamento, nós temos que entender que a lei, ela aponta para a graça. Todos se lembram aqui das filhas de Zelofilade? Ou não? Zelofilade, ninguém se lembra? Eu acho que o nome não deve estar muito certo. Que eram as 5 filhas que o pai morreu e ele não tinha nenhum filho. E então elas chegam para Moisés e dizem o seguinte, porque a lei diz o seguinte: olha, se o pai morreu, fica com o filho, o primogênito, aquela coisa toda. Só que não tinha filho, não tinha homem. Então elas chegam para Moisés e dizem o seguinte: olha,
Meu pai morreu, e aí? É justo tirar tudo que era do nosso pai para dar para os outros? E nós vamos ficar como? Então elas mandam ela ir ter com Moisés e dizem assim, você tem que falar com Deus. Como é que é isso? Você vai falar com Deus como? Se é Ele que deu a lei? Ela fala assim, dá lá seu jeitinho. Então Moisés vai e fala com Deus, e Deus fala que elas estão certas. Muda isso aí então. Não é que, e preste atenção, Deus está acima da lei. Mas a gente começa a encaixotar Deus dentro da lei que Ele mesmo criou e diz o seguinte, assim, não pode ser. Deus ama esse tipo de gente, não dá certo. E eu queria entrar no segundo ponto aqui agora. Deus recebe aqueles que estão fora de prazo. Em 2 Crônicas, capítulo 30, dos versículos de 1 ao 3, a palavra de Deus diz: depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Porquanto não puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinha santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Meu irmão, esse segundo ponto eu quero falar sobre aqueles que pensam que estão fora do prazo. Talvez você está aqui hoje e pense assim, já não tem mais tempo para mim. Eu vivi uma vida inteira não sendo o pai que eu devia ser. Eu vivi uma vida inteira não sendo a mãe que eu devia ser. Hoje eu sou um filho com barba na cara e eu sei que eu dei muita vergonha para minha mãe no passado. Eu estou fora do prazo. Eu estou fora do prazo de Deus. Eu já não tenho mais nada para entregar. Eu passei. Deus não vai aceitar isso, porque a lei dele diz isso. Talvez você foi um pai ausente que viu seu filho crescer de longe e hoje quer ter uma comunhão com seu filho e não consegue. Talvez você é um marido, uma esposa que não mantiveram um bom relacionamento durante anos e agora quer ter algo, quer ter uma comunhão, quer ter um relacionamento mais carinhoso com a sua esposa e já não consegue. Então na sua mente é o seguinte, eu estou fora de prazo. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus recebe os que estão fora de prazo. Porque a Bíblia diz o seguinte, que eles atrasaram o prazo porque estavam se santificando. Eles atrasaram o prazo porque eles estavam retirando o entulho do templo. Sabe, irmão, talvez você ainda não está a viver aquilo que Deus tem para você, porque é necessário retirar entulhos de dentro. É necessário se santificar ao Senhor. Retirar aquilo que tem ocupado espaço de Deus na sua vida. Você está fora de prazo porque ainda é necessário fazer uma reforma no seu interior. É necessário tirar coisas para fora, santificar coisas. Aquilo que foi jogado um dia, uma palavra, uma promessa, um eu te amo lá atrás, que não foi correspondido. É necessário buscar e restaurar. É necessário, se calhar, para muita gente aqui, virar para um filho e dizer que ama. É se calhar muito necessário virar aqui, um marido virar para uma esposa e dizer o seguinte, assim, eu tenho orgulho em você, eu te admiro. Se calhar há pessoas aqui hoje, nessa tarde, que tem que virar para o pai e para a mãe e dizer assim, me perdoa, porque eu sei que eu errei. Me perdoa porque houve momentos na minha vida que eu não te dei orgulho. Me perdoa porque eu passei grande parte da minha vida desonrando o seu nome, meu pai e minha mãe. Essa é a verdadeira santificação. Como a pastora disse aqui de manhã, não é somente a gente colocar óleo na nossa casa, é mudar certas atitudes que vêm do nosso interior. Sabe, irmãos, então Deus recebe aqueles que pensam que estão fora do prazo. Deus, Ele recebe. Deus, Ele te deseja. Ele quer transformar a sua vida, a sua casa. Mas é necessário que você pare e faça uma obra, faça uma reforma, limpe o templo para que ele possa entrar.
Deus recebe aqueles que estão fora de prazo. E a partir daí, como nós lemos há bocado, no versículo 1, ele manda um recado, ele manda um convite para os reinos de Efraim e Manassés. Por quê? Porque a Páscoa, instituída por Deus, no capítulo 12 de Êxodo, e depois novamente nós vamos ler ela no capítulo 23 de Levíticos, a Bíblia diz que ela devia ser feita, ela devia ser festejada com toda a congregação. Com as 12 tribos, todos unidos, todos reunidos. Mas o que acontece aqui? É que muito desses homens e mulheres, quando o convite do rei chegou, nesses reinos, de Efraim e Manassés, eles riram. E disseram o seguinte: como assim? Festejar a Páscoa no segundo mês? Está tudo errado. Onde em sã consciência eles vão ferir a lei de Deus? Talvez no processo que você tenha que passar, de retirar os entulhos da tua vida, muita gente vai rir. E vai dizer o seguinte: agora esse está dizendo que me ama? Agora esse está me pedindo perdão? Agora esse está dizendo que se orgulha de mim? Só pode estar brincando comigo. Mas a grande verdade é que Ezequias continuou. Ezequias foi constante naquilo que Deus colocou no seu coração. Ezequias, ele deu o primeiro passo para a transformação não somente dele, mas de todo o povo. E a palavra de Deus diz que juntaram todos, prepararam um grande sacrifício para festejar a Páscoa. E a Bíblia vai dizer que alguns desses, de Manassés e Efraim, foram lá ter com eles. Não todo o povo. É por isso que a Páscoa de Ezequias é diferente da de Josias, seu bisneto. Porque a de Josias todo o povo celebrou. A de Ezequias, somente alguns. E então nós vamos ver que alguns deles foram lá. E chegaram até lá. E quando viram aquela coisa estrondosa de sacrifício de bois, aquela coisa toda, para sacrificar ao Senhor, para festejarem a Páscoa. E eu gostaria de entrar no nosso último e terceiro ponto, que é: a graça de Deus nos cura. 2 Coríntios capítulo 30, dos versículos do 18 ao 20. A palavra de Deus diz: porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar, de Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa. Não como está escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, perdoe todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. E agora o versículo lindo: ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Isso é maravilhoso, meu irmão. Muitas das vezes nós lemos o Antigo Testamento e nos perguntamos, por uma leitura errada, ou às vezes porque nós não nos colocamos diante do Espírito Santo de Deus para que Ele nos dê revelação da palavra de Deus, nós pensamos que existe um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. Nós pensamos o seguinte: não, Deus no Antigo Testamento só quer saber de matança, de guerra, aquela coisa toda, e se não cumpriu a lei, mata. E o Deus do Novo, não, bênção, só amor. Mas a grande verdade é que isto é a demonstração da graça no Antigo Testamento. A Bíblia diz que o Senhor ouviu a Ezequias e sarou a alma do povo. O Senhor ouviu a Ezequias. Sabe, irmãos, eu não sei, quando você lê
essa pequena frase, o que você entende? Nós já entendemos o contexto que Ezequias estava aqui a viver. O seu pai foi um tirano. Os seus ancestrais foram tiranos. Todos eles, a grande maioria, idólatras de outros deuses. Deus, se calhar, já estava muito distante. Muito longe. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu a Ezequias. Eu não sei você nessa tarde, o quão distante você pensa estar de Deus. Mas através de um coração disposto a se render a Ele, Deus te ouve. E essa revelação é grandiosa. O Deus que é onisciente, omnipotente, omnipresente. E o que isso quer dizer? Que Ele está em todos os lugares, a todo tempo, em todo momento, e sabe tudo aquilo que é feito. E tem poder para alterar, para fazer todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e voltarão para Ele. Este Deus, que eu acredito ser o início e o fim, Ele para e me ouve. Sabe, irmãos, e talvez o que nós precisamos de fazer nessa tarde é colocar os nossos corações rendidos ao Senhor para que Ele possa nos ouvir. Muitas das vezes somos mais adiantados em falar, em pedir. O meu convite para você nessa tarde é: peça para que Deus te ouça. E mediante a isso, eu gostaria que nós pudéssemos prestar atenção na oração que Ezequias faz. E quero separar ela em 3 partes muito simples. A primeira parte, Ezequias começa a dizer o seguinte: o Senhor Deus que é bom. Meu irmão, Deus é bom. Independente do seu passado, independente daquilo que você fez ou daquilo que fizeram contigo, Deus, Ele continua sendo bom. Deus, Ele não descarta nada. Talvez as feridas do seu passado, cicatrizadas, se tornarão medalhas de honra para o Evangelho. Deus há de usar as cicatrizes da sua vida para curar outras pessoas. Mas Deus é bom. Deus não é bom porque Ele ouviu sua oração e te deu aquilo que você pediu. Deus é bom porque muitas das vezes Ele não te deu aquilo que você pediu, tirou o que você pediu, para que só sobrasse Ele. Esse rei que viveu anos de tirania, que viu o seu próprio pai matar os seus irmãos, entregando a outros deuses. Esse próprio rei que viu outros deuses de Israel, outros povos invadirem Israel, matarem as pessoas, ele não perguntou: que Deus é esse? Onde você estava quando o meu povo pereceu? Onde você estava quando meu pai matou meus irmãos? O rei Ezequias diz: o Senhor Deus que é bom. Irmão, nós nos devemos voltar a Deus, porque Ele é bom. Nós nos devemos voltar a Deus não é por aquilo que nós recebemos, mas por quem Ele é. Nós devemos nos voltar a Deus porque, independente daquilo que nos aconteceu, Ele continua sendo bom. E a segunda parte da oração de Ezequias, ele intercede pelo povo. Ezequias diz o seguinte: Senhor Deus, perdoe todo aquele que dispôs o seu coração. O rei Ezequias, entenda, geopoliticamente, militarmente, Israel, nessa altura, Jerusalém, estava sendo atacada por todos os lados. Praticamente todo dia um povo diferente entrava e arrebentava com aquilo tudo. Tanta coisa para Ezequias pedir.
forma, tanto problema que tinha naquela altura para Ezequias resolver. A oportunidade é como o gênio da lâmpada, um pedido errado e acabou. Deus está aqui, Deus está me ouvindo. Olha, eu estou celebrando a Páscoa do Senhor. O que eu vou pedir? Para restaurar o reino? Para fazer com que nós possamos ter mais comida? O que eu vou pedir? Então o rei Ezequias pede o seguinte: perdoe todo aquele que dispôs o seu coração a te buscar. Sabe, irmãos, nós somos perdoados quando nós colocamos o nosso coração no lugar certo. Não é um perdão passageiro, não é um remorso. Não é um pedido de desculpa para Deus. Perdão. Senhor, perdoa-me, porque eu sei quem eu sou. Senhor, eu sei que o Senhor tem um dedo podre para escolher pessoas, e eu sei que o Senhor me escolheu. Me perdoa. Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Eu estou aqui de coração entregue para o Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a Ezequias. E todo aquele que seu coração estava disposto a buscar ao Senhor foi curado. E a terceira parte da oração de Ezequias, ele diz assim: a segunda parte é que nós devemos, aquele que estava disposto a buscar o coração do Senhor, e diz o seguinte: ainda que não, segundo a purificação exigida pelo santuário. Sabe, irmãos, a nossa entrega não é conforme nós vemos, aprendemos, copiamos. A nossa entrega muitas das vezes não é por um choro, não é por um gritar. Muitas das vezes a nossa entrega é eu ter a coragem de chegar para alguém hoje e pedir perdão. A nossa entrega muitas das vezes não é somente vir aqui à frente, chorar e pedir perdão, mas sair daqui e não fazer o que é certo. Mesmo que a nossa entrega não seja de acordo com os padrões de que alguém estabeleceu. Mesmo que a minha entrega não seja conforme as pessoas pensam que é entrega. Mesmo que a minha entrega eu não chore, mesmo que a minha entrega eu não grite, mesmo que a minha entrega eu não ria, mesmo que a minha entrega eu não deixe de ficar chateado, mesmo que a minha entrega não seja conforme alguém acha que eu não me entreguei. Ezequias ora pelo povo. Senhor, Deus, que é bom, perdoe todo aquele que dispôs o seu coração a buscar a Deus, mesmo que não seja da forma exigida pelo santuário. Em uma simples frase, Ezequias pediu para que Deus tivesse compaixão pelo povo. A oração de Ezequias foi por misericórdia do Senhor. A oração de Ezequias foi para que Deus tivesse misericórdia. Sabe, irmãos, e muitos de nós devemos ter esse coração de Ezequias. Muitos de nós aqui nessa tarde, talvez tenhamos vindo à espera de receber uma palavra que vai nos impulsionar para a próxima semana. Às vezes à espera de uma palavra o qual eu precisava de ouvir, que eu pedi a Deus uma resposta, e essa resposta talvez não foi aquela que você veio buscar. Mas abra o seu coração para receber aquilo que o Senhor tem para te entregar nessa tarde. Não é a palavra ministrada pelo Sérgio, é a palavra ministrada por Deus sobre a sua vida.